Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria poder estar uma vez mais interagindo com você aqui para mais uma aula da nossa EBD aqui de Camboriú, Santa Catarina, sul do Brasil, cuja intenção é sempre pedagógica, auxiliar os nossos professores e educadores cristãos na ministração das aulas nas suas respectivas faixas etárias. E para essa aula nós iremos tecer comentários, apontamentos e nortes e algumas outras características sobre a lição de número 11 dos jovens, cujo tema é a liderança de Barnabé. Nós iremos dar uma olhada na figura desse destacado líder da igreja primitiva, que embora hajam poucos textos que falem sobre ele, os que têm nos dão uma síntese de forma acurada dos traços que compõem o perfil desse grande líder que trabalhou ao lado de Paulo e de destacados vultos da igreja primitiva, como também foi responsável pela figura destacada do seu sobrinho João Marcos, que acompanhou Paulo e no final do ministério de Paulo pede que ele volte para prosseguir em viagem novamente. Nosso texto principal está em Atos capítulo 9, versículo 27, que diz: Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Basicamente, a nossa lição, ela gira em torno de 3 tópicos, né? Saber quem é Barnabé é fundamental. Acima de tudo, a gente ter essa ideia de quem foi esse indivíduo. A gente sabe que, apesar das poucas informações que a Bíblia apresenta acerca desse servo de Deus, não podemos, em momento algum, negar a sua envergadura como figura espiritual na igreja primitiva. O seu nome, Barnabé, o seu nome original é José, e a designação Barnabé foi dada pelos apóstolos, uma espécie de título carinhoso e espiritual que deram a ele em virtude de um traço da sua personalidade que o descreve com muita ênfase, que seria a brandura, a capacidade nata que dele jorrava de promover sempre consolo àqueles que estavam sobre o seu raio de influência enquanto líder espiritual. Agora, veja, a nossa lição nos fala que Barnabé foi um homem fiel, além de sua origem, de seu bom relacionamento com os apóstolos, de sua generosidade. Barnabé também é visto como uma pessoa fiel, leal ao Senhor e à liderança da igreja em Antioquia. Agora veja, vale lembrar que ele é natural da ilha de Chipre e ele é um levita. E como levita é parte integral da sua vida, do seu viver diário, do seu estilo de vida, o ensino e o aprendizado. Então, é impressionante porque nós temos aqui um líder, além de um grande líder, com uma capacidade de arrebanhar pessoas, consolá-las, confrontá-las, confortá-las. Ele é um líder que é pastor, ele é mestre e ele também é um profeta, né? Essa lição nos ensina que ele possuía uma sensibilidade especial no coração e no trato com as pessoas que cruzavam os caminhos do seu ministério. Agora, Barnabé, ele tinha um desapego às coisas que revelam um coração sarado da cobiça, né? Que caracteriza a maioria dos homens e líderes em todas as épocas da peregrinação da igreja na terra. E a Bíblia fala sobre ele como alguém que tinha bens e que tinha posses. Todavia, ele é descrito como generoso, alguém que está sempre disposto a repartir aquilo que possui em abundância, com a intenção de assistir financeiramente, materialmente, aqueles que estavam em estado de
de necessidade, acima de tudo, ele lhes oferece aquilo que brota e jorra naturalmente do seu coração, que é a consolação. O seu nome, Barnabé, ou o seu nome é José, que é Salvador, mas Barnabé, esse título carinhoso que foi dado pelos apóstolos, significa filho da consolação. Bar, em hebraico, né? E Nabé, né? Filho da consolação. Bar é filho. A gente se lembra do ritual de iniciação que se fazia com os jovens e com os adolescentes no período da guerra primitiva, chamado de Bar Mitzvah e Bar Mitzvat, né? Então, dessa maneira, a gente percebe, por essa descrição que é feita dele, que ele abre mão da sua vida para conquistar pessoas e ele tem uma cumplicidade com a causa de cativar corações para o Evangelho. Isso é uma das suas grandiosíssimas características. Ele é um homem apaixonado por pessoas. E a generosidade financeira que a Bíblia descreve revela a dimensão profunda de cura e de saúde necessária a quem foi comissionado para fazer grandes coisas. De fato, quando a gente lembra de Barnabé, automaticamente a gente se remete à figura de Judas, que acabou sendo lembrado e entrou para a história como alguém que tinha uma relação tensa, ruim com as questões materiais, com o dinheiro, enquanto que Barnabé, embora fosse um homem que tivesse grandes posses, ele tinha um coração totalmente liberal e marcado por uma generosidade profunda. Além do texto dizer que ele era fiel, diz que ele era um líder dedicado. Ele era alguém cuja dedicação era facilmente observável. A gente vê isso em pessoas que têm essa liderança nata. Você não precisa ficar cobrando delas para fazer as coisas. Elas têm uma voluntariedade que constrange a preguiça alheia. Elas têm uma iniciativa que denuncia a indiferença daqueles que são omissos. Ele tem uma entrega, uma dedicação tão intensa que é um lembrete claro àqueles que estão fazendo aquilo que foram chamados para fazer de uma forma relaxada. E o texto também diz que ele é um líder confirmado, né? A gente percebe que por intermédio do seu exemplo de vida e de uma liderança de sucesso, ele é reconhecido por Deus, mas também pela igreja. A igreja o acolheu, a igreja o recebeu, a igreja o honrou, a igreja reconhecia a legitimidade da sua liderança. O segundo tópico vai falar sobre a liderança propriamente de Barnabé. O texto diz que ele era um líder experiente. A gente vai ler aqui e fazer alguns comentários, né? Veremos algumas das qualidades que marcaram a liderança de Barnabé. A primeira característica a ser considerada é sua experiência demonstrada na maneira como conduziu Paulo para ser introduzido na igreja. Paulo, havia passado por um processo de conversão recente, em Atos capítulo 9, e agora a igreja o tem em grande suspeita, porque acreditam que trata-se de uma das suas estratégias para infiltrar-se na comunidade da fé e para causar estragos. Todavia, esse experiente líder não somente é um homem seguro de si, embora reconhecesse o potencial, a grandiosidade, a excelência daquilo que Deus tinha com Paulo, esse jovem líder que estava despontando agora, que passara por um processo radical de conversão, por um discipulado radical no deserto, e teve um encontro transformador, uma verdadeira metamorfose resultante do seu encontro com Cristo, ao ponto de ele mesmo descrever que ele foi domesticado pela doçura e pelo amor de Cristo. Barnabé não teme não somente assentar-se quando Paulo chega a Jerusalém, fica distante, esquivo, né? E Barnabé se aproxima dele e o coloca ao seu lado. Isso vai nos mostrar algumas coisas, né? Ele, por ser um líder experiente, você vai descobrir que ele era um líder que tinha
o poder, a capacidade de exercer influência sobre outras pessoas. E ele usa isso não para benefício próprio, ele usa isso para abrir caminho para que o ministério de Paulo, que está sendo visto sob suspeita por conta da sua conversão recente, ganhe espaço para demonstrar aquilo que veio para fazer e o Senhor o conduziu. Agora, o texto diz que ele era um líder cuja autoridade exercida é reconhecida como legítima. E é maravilhoso quando você está caminhando debaixo de uma legítima autoridade. Tenhamos o cuidado, nós como líderes, eu lidero um pequeno grupo de pessoas como diretor da escola teológica, a gente trabalha com 11 ou 12 pessoas, cada uma com uma personalidade, com uma história de vida, com alguns traços mais fortes, outros mais a menos. E isso é desafiador, porque a gente entra em contato com essas dimensões de cada um deles e é importante que eles reconheçam a legitimidade da nossa liderança. E a gente percebe isso quando o legítimo líder propõe alguma coisa, os seus liderados acatam, né? E confiam na visão que ele reparte, que ele partilha. É interessante porque a Bíblia diz que a igreja o admirava. Sabe, é importante lembrar que é dito acerca dos cristãos da igreja primitiva que eles cresciam na simpatia do povo. Ou seja, eles eram queridos pelo povo. Não somente aqueles que se convertiam à própria igreja, mas também algumas figuras se destacavam por serem muito admiradas pela igreja. E uma delas é a figura de Barnabé. É importante dizer que ele é um líder de atitudes, né? Quando elas eram imperativas. Embora ele seja chamado de filho da consolação, Barnabé, isso não significa que ele só consolava. Quando ele sentia necessidade de um posicionamento mais firme, ele não negava-se a fazer isso. Ele não era manipulável, ele não deixava de tomar as decisões e as atitudes que precisavam tomar, que eram imperativas, para não ferir a simpatia que ele tinha para com o povo. Não, ele se envolvia na vida das pessoas a fim de ajudá-las. Quando você lê Atos 9, 26 e 28, nós o vemos ajudando Paulo. Ele está ajudando Paulo a se encontrar dentro da igreja de Jerusalém. É impressionante porque também é dito que ele é um líder coerente. Seu testemunho respaldava a sua liderança. Ou seja, o seu estilo de vida era uma demonstração concreta daquilo que ele propunha enquanto ensinador. As suas denúncias eram acolhidas, embora fossem feitas com doçura, dado esse traço característico que o define, que é a brandura, a bondade. Isso não significa que ele não tinha uma liderança firme quando precisava. Então a gente percebe que ele tinha uma postura profética quando necessário. Quando necessário, ele tocava em questões que precisavam e deviam ser resolvidas. Quando você lê Atos 9, do 26 ao 28, Barnabé, ele tem atitudes que são fundamentais para o ministério de Paulo. Isso cai muito bem no tópico 3, que são os aspectos práticos da liderança de Barnabé. É dito que ele tem uma alegria contagiante. A igreja estava em Jerusalém, enviou Barnabé para ver de perto o que Deus estava fazendo em Antioquia. E quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Barnabé deixou de lado o exclusivismo judaico e pôde se alegrar com o fato de que os gentios estavam sendo alcançados pela graça divina. Talvez você não tenha prestado atenção, mas havia um senso de exclusividade, embora seja falso e posteriormente fosse desconstruído pelo próprio Paulo através das epístolas que escrevia às igrejas que endereçava. Havia um senso falso de exclusivismo por parte dos judeus. Mas nós vemos aqui um homem que se alegra com os gentios serem alcançados pela graça. O que é isso? É alguém cuja postura se caracteriza por ser uma liderança inclusiva e não uma liderança preconceituosa. Será que é possível haver lideranças que tenham determinados tipos de preconceitos contra determinadas
tipos de pessoas, eu não estou me referindo aqui a práticas, nem estilos de nem condutas, nem opções ou escolhas de modos de viver que são contrários à palavra de Deus. Eu me refiro a não gostar dessa ou daquela etnia, dessa ou daquela cor, dessa ou daquela nacionalidade, dessa ou daquela regionalidade que caracteriza certas pessoas. Será que é possível existir isso? Porém, é dito de Barnabé que ele não tem preconceito, ele se alegra com o que Deus está fazendo com os gentios. Pouco importa se há uma mensagem de que as promessas, os pactos, as alianças são do povo de Israel, mas os gentios foram incluídos nessa graça. Então, quando você olha para Barnabé, você também descobre a mensagem dele. Como líder, Barnabé atuou efetivamente no ministério da pregação e provou a sua fidelidade a Deus também como pregador. Não há um registro detalhado e amplo da Bíblia a respeito da pregação de Barnabé, mas existe uma referência que, além de indicar o conteúdo de sua pregação, confirma o seu compromisso com a verdade do Evangelho. Observe que ele anunciou ao chegar a Antioquia e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé advertiu os crentes a permanecerem centrados, firmados no Senhor Jesus, e tudo indica que este era o alvo da sua mensagem. Vale lembrar que, após um ano de cooperação em Antioquia, Barnabé e Paulo deixaram aquela igreja para assumir um ministério mais amplo, mais extensivo, e nessa primeira viagem acabam levando João Marcos, que é o sobrinho de Barnabé. Há um desentendimento entre eles, mas depois ele é reconduzido para uma nova viagem ao lado do apóstolo Paulo. Agora, veja, é dito que Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. Com base no que estudamos, fica evidente que Barnabé foi um líder inspirador, cujas qualidades continuam servindo de modelo para a liderança da atualidade. Ele foi um líder bem-sucedido e o texto de Atos 11:24 se encarrega de mostrar que o seu sucesso estava no fato de que era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Observe que há uma tríplice descrição da figura de Barnabé. Mas vale lembrar aqui que isso fica evidente, não apenas como um discurso, mas de forma prática, na forma como ele lida com Paulo, a quem todos tinham em suspeita. Ele acredita nas pessoas, é uma característica do legítimo líder. E Barnabé acredita na conversão de Paulo, o que é negada, questionada e posta em dúvida, submetida a crivo, isolamento e uma certa rejeição. Mas Barnabé, ele dá suporte às pessoas. Ele traz Paulo para próximos discípulos. A Bíblia dá a ideia que ele apresenta Paulo para a igreja. Você faria isso? Você saber que você tem um ministério consolidado, mas está chegando alguém que é mais novo, mas que tem um potencial, tem um chamado, e o Espírito Santo lhe orienta a fazer isso, a apresentá-lo para a igreja, honrá-lo no sentido de permitir que ele fale, porque as comunidades espirituais de fé madura, elas trabalham assim, elas observam a vida daquele indivíduo para depois ouvi-lo. E Barnabé faz isso, Barnabé apresenta a igreja. Como ele tem prestígio e honra, ele literalmente dá cobertura espiritual para Paulo. Ele coloca Paulo debaixo da sua respeitabilidade, da sua influência, do seu prestígio, da sua admiração. E com isso, automaticamente, de imediato, pessoas já acolhem a figura de Paulo. E é dito também que ele honrava as pessoas. Em Atos 9:36, isso fica bem expressivo. Literalmente, ele come com Paulo, incluindo ele e cobrindo a figura arisca de Paulo com o seu manto de autoridade espiritual aceita e legítima na comunidade de Jerusalém. Vale lembrar aqui esses aspectos tão importantes da figura de Barnabé, que possamos reproduzi-los na nossa forma de conduzir aquilo que o Senhor nos confiou e de relacionar-se com os nossos liderados. Acredite nas pessoas, dê suporte às pessoas e honre as pessoas. Porque quando eu e você fazemos isso, nós estaremos desenvolvendo uma liderança que é excelente. Porque a legítima liderança cristã não busca sucesso,
ela busca o êxito, a capacitação, o discipulado de outras pessoas para que elas possam dar continuidade àquilo que você fez. Literalmente, o que Barnabé faz, ele reconhece a grandeza do ministério de Paulo. Ele sabe que Paulo irá muito mais longe do que ele. Paulo irá muito mais profundo do que ele. Paulo fará coisas que ele não fez. Mesmo assim, ele abre caminho para Paulo, porque ele entende que Deus comissiona quem quer para a sua obra. Então, ele abre caminho, abre alas e deixa Paulo passar. Que tenhamos, portanto, essas características, né? A gente tem uma autoridade exercida e legítima e reconhecida, que tenhamos atitudes imperativas quando elas forem necessárias e também que tenhamos uma coerência entre aquilo que propomos, ensinamos e fazemos. Afinal de contas, não cai bem para um líder ter uma postura de preconceito, não cai bem para um líder ter uma postura de segregação, não cai bem para um líder a prática da acepção de pessoas ou aquele modo de relacionar-se elitista. Ele só se relaciona com seus pares, com aqueles que pensam como ele, que partilham da mesma visão de mundo com ele ou as mesmas ambições. Que tenhamos lideranças empáticas, inclusivas e poderosas na vida da igreja. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Espero que o conteúdo tenha trazido e promovido algum suporte para que você possa ministrar essa lição aos seus jovens. Um grande abraço, pastor Lucia Freitas, Camboriú, Santa Catarina, Brasil.